A história começa após a ida do Broly à Terra, e segundo as falas de um narrador, o Goku e o Broly acabaram se tornando grandes amigos depois disso. O narrador também fala que um evento do passado estava prestes a acontecer no futuro, e que as consequências de uma ação benevolente irão impactar o futuro em uma escala muito maior. Enquanto o narrador fala isso, a gente vê uma imagem do Android 17 e a sua família, que é muito bonita por sinal. Mas enfim, aparentemente o desejo do Android 17 lá no Torneio do Poder vai trazer uma treta pro futuro. Como isso vai acontecer, eu ainda não sei. No universo 6, mais especificamente no planeta Sadala, Champa bebe e relaxa enquanto a Caulifla perturba ele para ensinar algumas técnicas para ela. Mas antes de ele responder, tem um grande tremor no planeta que chega a assustar ele. E então o Champa reconhece o Ki do Bills e pergunta o porquê de aquilo tá acontecendo. Lá no fundo, a Caulifla toda empolgada tá achando que aquela coisa era alguma técnica que o Champa ia ensinar pra ela. Mas ela parece sentir o Ki do Goku e diz pra Kale que logo elas vão ter a revanche delas e que o Goku não perde por esperar. Ela tá muito louca, galera. Enquanto isso, no planeta do Belmonte, o Hakaishin tá sentado e o Toppo tá ajoelhado diante dele. E os dois estão sendo observados pela Margarita. O planeta deles reconhece o Ki do Goku e a Margarita, aparentemente bastante surpresa, comenta que é como se eles estivessem bem perto deles. Ou seja, o Ki deles é tão imenso que ela sente como se eles estivessem bem ali. Enquanto isso, no planeta Terra do universo 7, vários tornados assolam a cidade e o Kuririn, atuando como policial, evita a destruição completa de um ônibus que está sendo carregado pelo vento, pegando ele no ar e o colocando no chão. E então diz para as pessoas que estão no ônibus para elas não se desesperarem e sair uma por uma. Em seguida, ele olha para o céu e meio que faz uma crítica ao Goku, se perguntando se o Goku não percebeu que a jornada frenética por poder dele não tá indo longe demais. Enquanto isso, no planeta do Bills, o Goku e o Bills estão em um intenso combate, onde ambos já nem vestem mais as suas camisas. Os dois estão sendo observados pelo Whis, que olha tudo com uma expressão atenta. Whis recebe um chamado no seu cajado e quem chama ele são os Supremos Senhores Kaiô. Shin, com uma expressão nervosa, diz: "Olá, Sr. Whis, eu sinto muito pela minha propriedade, mas o universo está tremendo. E além disso, eu sinto que as auras de Son Goku e Lord Bills estão indo ao Berserker. Eu poderia pedir uma explicação do que tá acontecendo?" E galera, pra quem não sabe, Berserker é um termo usado para se referir a guerreiros que eram completamente loucos, gente que só queria sangue e batalha. Então, em outras palavras, o Shin tá dizendo que o Goku e o Bills estão ficando doidões. Ouvindo essa pergunta, o Whis responde: "O que está acontecendo, caro Shin, é o culminar do treinamento de Son Goku." Muito foda, mano. Mano, essa fala ficou muito foda, mano. Bills forma uma pequena esfera de energia na ponta do seu dedo e a dispara contra Goku, que desvia, mas é arranhado por ela e um corpo celeste semelhante a um planeta pequeno é destruído atrás dele. Em seguida, o Goku lança um golpe contra o Bills e somente a pressão desse golpe já é o suficiente para destruir um planeta atrás do Bills. E após isso, os dois cruzam golpes e a pressão desses golpes já destrói outros planetas. Depois disso, o Goku tenta acertar um ataque no Bills, mas ele desvia, vai para trás do Saiyajin em alta velocidade e acerta um chute na nuca dele. O Goku se afasta de Bills enquanto dispara uma sequência de esferas de Ki, mas o Bills forma uma espécie de elástico de Ki e enquanto algumas esferas de Goku atingem esse elástico, elas retornam para ele, causando uma grande explosão. Eu confesso que essa técnica foi bem criativa, cara. Mano, elástico de Ki. Isso deve significar que o controle do Ki do Bills deve ser uma parada muito extrema, porque deve ser bem difícil deixar o Ki maleável assim. Mas voltando pra luta, o Bills se surpreende ao ver que Goku resistiu bem à explosão, e então o Saiyajin voa em alta velocidade para as costas do Hakaishin e dispara a queima-roupa uma poderosa onda de Ki com somente uma mão, mas que é suficiente para lançar Bills para longe e fazer ele atravessar e destruir vários planetas. Mas para
para surpresa de Goku, Bills rapidamente aparece próximo a ele, lhe segurando pelo rosto e preparando uma esfera de energia para lhe atingir com ela bem na cara. Mas Goku foge antes de ser atingido. Enquanto persegue Goku pelo espaço, Bills diz: "Para de correr, Saiyajin. Isso não combina com você." Em um planeta chamado Dia, um animal que parecia a fusão de um cachorro e um bode tá prestes a beber água enquanto Goku e o Bills aparecem repentinamente no planeta, trocando um grande golpe. E logo depois, a pressão do golpe deles deixa esse animal careca e tira toda a água e gramado dali. Galera, eu confesso que eu ri pra caralho nessa cena. Mano, coitado do bichinho, mano. Mas ainda é meio esquisito um soco causar essa pressão toda, varrer até um lago e a grama, e o animal continuar parado no mesmo lugar e não ser carregado ou morrer pelo impacto. Mas enfim, a cena foi meio que um alívio cômico, então a gente dá pra dar essa licença poética aí. Após isso, o Bills e o Goku estão novamente no espaço e o Goku está fugindo enquanto o Bills o persegue, mandando ele vir até ele com a expressão de maníaco, cara, claramente enlouquecendo com o calor da batalha. O Bills alcança o Goku e agarra seu tornozelo, e então o lança com tanta força que cria um feixe de luz no espaço enquanto o Goku se desloca, e ele acaba atingindo um planeta e o destruindo. Depois disso, o Goku acaba se chocando com um planeta habitado e finalmente para após se chocar com o solo dele, mas no processo causa uma grande destruição em uma cidade. Observando o Goku do espaço, Bills prepara um grande globo de energia para lançar no planeta, e o Goku, após recuperar sua consciência depois do grande impacto que teve, se levanta e manda uma criança que tá próxima dele correr dali. Aqui acontece mais ou menos a mesma parada do cachorro bode lá. Como esse garoto continua ali depois de ter aquele impacto todo que destruiu até a cidade. Enfim, é Dragon Ball, né? É Dragon Ball, então bora aceitar. Depois disso, Goku foge para o espaço para que o Bills não o atacasse enquanto estivesse no planeta. E então ele pensa: por que colocar uma espécie inteira em perigo, Sr. Bills? Mas então ele fica chocado ao perceber que aquela criança que o observava estava agarrada na sua perna. Bills lança seu ataque enquanto grita loucamente: "Se prepare, Son Goku!" O grande globo de energia lançado por Bills engole completamente o planetoide no qual Goku tinha pousado. Olha esses quadros do Bills lançando o ataque e do planetoide sendo explodido, cara. Mano, que obra de arte, cara. Enquanto isso, no planeta Bills, o Whis comentava o seguinte: eles foram embora há 30 minutos atrás para manter uma luta há tanto tempo contra o Sr. Bills. Esse terráqueo é realmente surpreendente. E então, com uma expressão preocupada, o Whis diz: eu estou com um mau pressentimento. Deveria me juntar a eles? O peixe oráculo, que está muito sonolento em seu aquário, diz de forma um pouco desconexa: vão agir em nosso próprio final. Consequências universais. O Whis, aparentemente muito preocupado com aquilo, pergunta: isso está ligado de alguma forma com a luta atual deles? Após isso, na Terra, tudo já tinha se acalmado. Em uma aparente festa na Corporação Cápsula, estavam Majin Buu, Mr. Satan, Videl, Tite e Pan. Mr. Satan diz que o terremoto acabou de parar, enquanto Majin Buu diz que tá com fome. Depois disso, com a Pan no colo, o Mr. Satan apresenta o Buu pra ela. Enquanto isso, a Tite reclama, dizendo que é melhor o Goku se apressar, e a Videl diz que ele não deve demorar e que o Gohan está muito ansioso pra ver ele. Se a Tite soubesse que o Goku estava fazendo agora, ô Goku, você ia levar uma sua em casa, hein? Oh meu Deus, ia ser pior que o Sr. Bills. Bom, enquanto isso, Gohan e Piccolo estão em um local da Terra, ambos olhando pro céu. O Piccolo diz: Goku parece ter chegado ao limite de seu treinamento. Seu pai vai voltar em breve, Gohan. O Gohan então responde: sim, falando em treinamento, eu devo voltar logo pra ele em breve. Nós nunca sabemos o que pode acontecer. O Piccolo então questiona: eu fico contente em ouvir isso. Esse seu desejo de defender seu povo é admirável. Mas e quanto aos seus estudos? E então o Gohan responde: eu vou encontrar um meio termo, Piccolo.
Aí o Piccolo deveria ter dito nessa hora aqui o seguinte: deveria ter feito isso há muito tempo, né, seu animal. Mas aí o Piccolo foi educado e não falou isso. Mas eu tenho certeza que ele pensou nisso aí. Eu também pensei. Enquanto isso, no planeta Pinshin, com a gravidade 20.000 vezes maior do que da Terra, o Vegeta está treinando. Mas em pensamento ele diz que está estagnado e que todos os seus treinamentos estão se tornando inúteis. Aparentemente o que está rolando aqui é que o Vegeta já treinou tanto e já chegou numa escala de poder tão absurda que nenhum treinamento faz mais ele evoluir. Eu imagino que seja que nem um fisiculturista chegar numa academia e só ter um quilinho pra ele treinar. Então vai crescer nunca, rapaz. Novamente vemos o local onde Goku, Bills e Whis estão. O Goku tinha usado o seu próprio corpo para proteger aquele menino, e então ele ficou com um ferimento extremamente grave, onde em certas partes do seu corpo nem vemos mais a sua pele, e sim a sua musculatura. O Goku diz pro Bills que se não fosse por ele, toda aquela civilização teria sido extinta, mas o Bills responde que tá fazendo o seu trabalho de Deus da destruição. O Goku fica aparentemente bem bravo com aquela resposta, e depois diz pro menino para ele não se preocupar e que ficaria tudo bem. Mas logo em seguida ele retorna para sua forma base e desmaia. E então o Bills diz que nenhum mortal tinha oferecido tal luta a ele, e que até mesmo entre os deuses é raro alguém fazer ele chegar àquele ponto. A gente vai então para o subconsciente do Goku, aonde ele parece delirar pensando em seus amigos. E de repente uma fonte de água parece vir saciar ele, e nesse momento o Goku alcança o instinto superior presságio, deixando o Bills bem impressionado. Depois disso o Goku passa direto por ele em alta velocidade e toca em um planeta. E a impressão que dá é que ele envolve aquele planeta com seu Ki, ou talvez absorva a energia do planeta para ele. E não só aquele planeta, mas também vários outros que estão próximos dali. E nesse momento um dragão de Ki se forma, e dentro dele há vários planetas, e ele vai de encontro ao Bills, que fica bastante assustado com a técnica. Quando o Goku lança esse super ataque no Bills, ele aparentemente fica muito surpreso com o golpe, mas o Goku fica impressionado quando o Bills segura no seu ombro, e então a gente vê que o Bills já tá nas costas do Goku, e agora ele tá usando uma transformação muito foda, onde o corpo dele tá com o tom mais escuro e com aqueles símbolos brilhando no centro. Essa é uma transformação igual ao que o Toppo usou lá no torneio do poder. Galera, o Bills foi tão rápido nessa esquiva que em um instante, sem o Goku ver, ele já tinha chegado nas costas dele. E olha que o Goku tá na fase presságio do instinto superior, ou seja, com seus sentidos muito elevados. Muito foda essa cena, mano. Quando toca no ombro do Goku, o Bills fala assim: esteja orgulhoso, Son Goku. Eu mal posso me lembrar a última vez que eu combinei esses dois poderes. E aqui, ele provavelmente tá falando da combinação entre o instinto superior presságio e o modo Hakai, ou seja, ele tá combinando a técnica do instinto superior presságio e a transformação do Deus da destruição que a gente viu o Toppo usar lá no torneio do poder. Depois que o Bills fala isso, o Goku escapa dele e vai para suas costas, mas o Bills fala que isso é inútil e que agora para ele o Goku tava se movendo tão rápido quanto uma tartaruga. Mas o Goku ignora a fala dele e começa a preparar um super Kamehameha, e dessa vez, ao invés de concentrar energia na palma das mãos, o Goku é cercado por ela. Olha que quadro lindo, mano. Meu Deus. Enquanto isso acontece, o Whis, que tá observando a luta, diz que pra tá combinando o instinto superior com a forma destrutiva é porque o Bills reconheceu o Goku como um guerreiro poderoso. Então parece que aqui em Dragon Ball Kakumei, essa transformação dos deuses da destruição é chamada de forma destrutiva. Enquanto o Goku tá preparando o seu Kamehameha, o Bills fica balançando o braço dele e diz: logo quando meu corpo está ficando enferrujado. Então ele meio que tá dizendo que já fazia tanto tempo que ele não usava tanto poder e o seu corpo já tava ficando enferrujado. Mas quando a coisa parece que vai ficar mais séria, o Goku simplesmente trava e desmaia. Ele chegou ao limite dele. Nessa hora o Bills fica com aquela carinha de pamonha lá e começa a reclamar, dizendo que ele tava começando a se empolgar, e só agora que ele percebe a merda que ele fez e se lembra do seu planeta. Os Supremos Senhores Kaiô estavam lá no mundo deles quando o Bills chega putaço junto com o Whis e pega o cajado da mão do anjo e
vai ameaçar ele, com o Shin dizendo que ele tinha que consertar o seu planeta. Foi muito engraçado o Bills dando uma cajadada no Shin e o Whis lá reclamando que esse era um objeto sagrado. Tem essa de sagrado pro Bills não, cara, ele só quer saber de bater mesmo. Depois eles vão lá pro planeta do Bills e, cara, só restou aquela região lá da árvore central do planeta, mano. Foi quase tudo destruído pela luta dos dois. O Shin fica chocado vendo aquilo e ele diz pro Bills que aquilo iria demorar um pouco pra consertar. E então o Bills diz pro Whis que eles têm que ir lá logo ver o Goku antes que a aura atmosférica dele termine. E o Whis fala que o Bills está subestimando os seus poderes. Então isso quer dizer que o Goku só estava conseguindo lutar no espaço graças a uma aura que o Whis tinha colocado nele. Isso faz muito sentido, porque com ou sem instinto superior, ele não poderia respirar no espaço. Depois disso, o capítulo vai lá pro palácio do sumo sacerdote, ou seja, o palácio do Daishinkan, que por sinal é lindo demais. E bom, nesse palácio está reunido todos os anjos. Com os anjos reunidos, o Daishinkan diz as seguintes palavras: vocês podem já saber por que estão aqui, mas tem uma informação faltando para todos vocês. Antes de tudo, nenhuma única palavra deve sair desse lugar. Se o rei de tudo souber, pesadas sanções vão ser aplicadas. Galera, essa frase aqui foi um pouco complicada de traduzir e interpretar, mas pelo que eu entendi aqui, o Daishinkan está querendo dizer que se o rei de todos, ou seja, o Zeno, souber de alguma coisa que está sendo falada ali, ele, o Daishinkan, vai aplicar pesadas sanções nos anjos. Em outras palavras, ele vai meter um castigo brabo nos seus filhos, cara. Mas tem outras interpretações que poderiam ser feitas, como que na verdade, quem aplicaria essas pesadas sanções seria o próprio Zenho. Então, o Daishinkan pode estar ameaçando os seus anjos caso a informação do que seria dito ali vazasse, ou ele poderia estar alertando que o próprio Zenho castigaria todos eles caso soubesse da treta. Eu acho que a ameaça está partindo do próprio Daishinkan, mas beleza, vamos continuar aqui. Em seguida, o Daishinkan diz as seguintes palavras: como vocês já sabem, Lápis, o terráqueo do universo 7, desejou que os universos que desapareceram no torneio do poder fossem restaurados. O problema aqui é que também foram restaurados os 7 universos que estavam no vazio pela eternidade. Galera, só um parênteses aqui, tá? Lápis é o nome real do Android 17, beleza? Então o que o Daishinkan tá querendo dizer aqui é que o pedido que o Android 17 fez lá no final do torneio do poder de trazer de volta todos os universos que foram apagados, na verdade também restaurou os outros universos que já tinham sido apagados há muito tempo atrás. E isso, por algum motivo que a gente ainda vai descobrir, tá dando merda. Continuando com o diálogo, o anjo do universo 3, o Campari, questiona o Daishinkan sobre ter falado 7 universos, sendo que eles achavam que originalmente existiam 18 universos, ou seja, deveriam ter sido restaurados 6 e não 7. Só que nesse momento, o Daishinkan revela que na verdade existiam 19 universos e não 18, porque um deles era o universo 0. Depois dessa revelação, a anjo do universo 10, Kuz, pergunta o porquê de o Daishinkan ter escondido aquilo deles. E então o Daishinkan responde que ele não poderia ter feito de outro jeito. Nessa hora, os anjos começam a fazer várias deduções sobre aquilo, sobre o fato de o Daishinkan poder ter pensado que havia um traidor entre eles, mas uma pessoa que estava ali entre todos eles diz: ou ele pode ser o traidor. Ouvindo isso, o Daishinkan pensa: ó, eu deveria saber. Nessa hora, todos os anjos se viram pra essa pessoa e então aparece essa mulher com um designer super foda, mano. E ela diz o seguinte: esse a quem vocês se referem como pai é só um covarde com medo de enfrentar os próprios atos do passado. O anjo do universo 9, chamado Mojito, pergunta quem ela acha que é para falar assim do pai deles. Mas então a Marcarita do universo 11 diz para eles se acalmar e que eles devem permanecer neutros, independente da situação. Ou seja, até mesmo em treta de anjos, os anjos têm que permanecer neutros. Isso que é código moral levado a sério, hein? E pra finalizar o capítulo, a mulher misteriosa diz o seguinte: eu nunca abandonei vocês. Deixe eu contar sobre o passado desse impostor. Ajoelhem-se, vocês não percebem o quão ignorante todos vocês são? E mano, nessa hora, os anjos simplesmente se ajoelham diante dessa mulher. Eu não sei o porquê, se foi por algum poder dela ou se eles instintivamente se ajoelharam.
Só sei que foi foda demais. Só abrindo parênteses aqui, cara, quando eu vi essa cena no primeiro capítulo, eu fiquei muito na dúvida se o fato de todos se ajoelharem perante aquela mulher foi um tipo de poder dela ou alguma coisa instintiva que os anjos fizeram sem pensar. Só que agora fica muito mais nítido que aquilo realmente era um poder dela, já que o próprio Daishinkan tá ajoelhado também. E logo em seguida ele consegue se libertar disso e ficar de pé novamente. E depois disso, todos os outros anjos conseguem também, como se ele tivesse libertado os outros desse feitiço. Se é que pode chamar isso de feitiço, né? Só que antes do Daishinkan levantar, essa mulher tem uma fala que é muito impactante. Ela diz que nunca abandonou eles, com certeza falando dos anjos, e disse que ela iria contar pra eles sobre o passado daquele impostor, o Daishinkan, e disse ainda que ele cometeu um grande genocídio. É nessa hora que o Daishinkan fica puto e liberta todo mundo dos poderes dessa mulher. É claro que os anjos ficaram cabreiros, né, e perguntaram quem é aquela mulher parecida com um anjo, e pediram pro Daishinkan se explicar e tal. O Daishinkan acaba revelando que aquela mulher é realmente um anjo, e não é só isso, ela é a mãe dos anjos, e ele fala que ela não está mentindo totalmente. Mano, isso é de pirar o cabeção, tá ligado? É loucura total, mano. Ela é a mulher do Daishinkan, tá ligado? Será que os anjos fazem aquelas, sabe, aquelas paradinhas lá? Mano, que doideira, cara. Eu achava que eles eram assexuados e sei lá, mano, botava ovo, tá ligado? Mas enfim, ele continua a sua explicação dizendo que esse 19º universo, provavelmente tá se referindo ao universo 0, era particularmente unido e forte. Tão forte que ameaçava a balança estabelecida pelo Zeno. Então alguma coisa deveria ter sido feita rapidamente e sem o conhecimento do Zeno. Quando o Daishinkan diz isso, a mulher começa a rir com uma risada amarga, dizendo o seguinte: expandir o espaço-tempo pode ser uma ação breve pra você, mas não é o que eu chamaria de morte rápida, sentir o tempo rasgar os corpos de pessoas inocentes. Pode ter parecido um segundo pra vocês, mas pra nós durou 10 bilhões de anos. Galera, pelo que eu entendi dessa frase dessa mulher, aparentemente Daishinkan colocou essas pessoas em uma espécie de lapso temporal, onde ele fez o tempo se acelerar muito pra elas, fazendo todos morrerem pelo tempo. Tipo assim, é como se ele colocasse essas pessoas num outro tipo de espaço-tempo, e enquanto pra ele, num tempo comum, se passou somente um único segundo, pra aquelas pessoas que estavam naquele tempo se passaram 10 bilhões de anos. É algo parecido com a jaula temporal do Hit, só que o tempo passa muito mais rápido, sacaram? E essa deve ser uma forma muito cruel de morrer, galera. Você vê o seu corpo sendo despedaçado pelo tempo e não poder fazer nada. Isso me lembra muito a habilidade do Bahagan, do Bleach, cara, onde ele conseguia fazer as coisas que ele tocava envelhecer de uma maneira extrema em poucos segundos. Tipo, se ele tocasse no seu corpo, é como se o seu corpo envelhecesse milhares de anos em segundos. Então você simplesmente virava pó com o toque dele. Só que a diferença aqui é que o Bahagan não distorcia o tempo na mente da pessoa. Então pra aquela pessoa tudo acontecia em tempo real. Enfim, continuando aqui, depois dessa fala da mulher, o Daishinkan diz que como ele não tem os poderes do Zeno, ele não tinha outra alternativa. Ele já tá se referindo ao poder de apagar tudo instantaneamente que o Zeno tem, né? E nós vemos que os anjos ficam bastante chocados com essa revelação toda, cara. E a mulher diz pros anjos que o Daishinkan preferiu cobrir os atos bárbaros dele do que somente ser honesto com o Zeno. E ela fala que isso não é culpa dele ou até mesmo do Zeno. Nessa hora o mangá corta lá pro Jin, aquele Hakaishin do universo 12 e o Vermute do universo 11, aonde eles reconhecem uma energia e ficam surpresos com isso. E então a gente volta para a reunião dos anjos, aonde a mulher diz as seguintes palavras: o que nós realmente culpamos é o sistema vigente que forçou seu pai a agir. E mano, nessa hora nós vemos um grupo de personagens extremamente fodas chegando na reunião. E esses são os anjos e os deuses da destruição dos universos apagados. Olha que foda, mano. E pasmem porque o Frieza tá aí, mano. O Frieza aparece como o deus da destruição, cara. Mano, olha essa arte da forma dourada do Frieza. Olha que pica isso, mano. Esse visual do Frieza na forma dourada supera em muitas e muitas vezes a arte que o Teotaro faz no mangá lá de Dragon Ball Super, cara. Isso é minha opinião, é claro, né? Mas vocês podem deixar a sua aí nos comentários. O Frieza já chega logo com aquele jeitinho sarcástico que a gente conhece, dizendo que tava querendo muito se encontrar com todos eles e que ele queria agradecer pessoalmente ao Whis. O anjo Whis diz que sabe o que o Frieza tá planejando fazer e diz que já sabia desde o momento em que trouxe ele à vida que ele não
ficaria sem fazer nada, mas ele não achou que o Freeza chegaria tão longe assim. O Freeza diz que através do Zono seu exército descobriu que os outros universos tinham aparecido, e então ele foi até o Hakaishin do 18º universo e matou ele, e assim acabou ganhando a posição de Deus da Destruição. Mano, realmente o Hakaishin do 18º universo deve ser um bosta, tá ligado? Porque não que o Freeza seja fraco, né, mas ele tava com certeza muito distante do Bills e provavelmente todos os outros Hakaishins atuais. Bom, e segundo o que o Freeza fala, aparentemente esse Hakaishin não tava de acordo com os planos revolucionários da galera, e quem falou isso pra ele foi a Twist, a anjo do universo 18. Então, com certeza ela apoiou a tomada de poder do Freeza. O Freeza perguntou pro Whis se ele se arrependia de ressuscitar ele, e o Whis fala que ele é inconsequente e que ele não sabia aonde ele tava pisando, claramente deixando entendido aí que o Freeza vai se fuder nessa história toda aí. Mas o Freeza ignora esse aviso e pergunta se ele sabe aonde Goku tá, e o Dashikan pergunta pro Whis o que o Goku tem a ver com tudo isso. O Whis explica que ele e o Goku estavam observando o universo Zero, e como ele foi convocado pra reunião, deixou ele lá de tocaia, mas ele fala que deve estar tudo bem, já que Goku não usou o botão que ele deu. Só que a gente acaba tendo a revelação de que, na verdade, o Goku não estava nada bem, e ele tinha sido capturado e preso no universo Zero. E não é só isso não, galera, ele pelo visto sofreu tortura dos vilões. Nós vemos isso numa cena onde o Goku tá amarrado num lugar super sinistro, e ele tá todo ferrado e gritando, mandando eles voltarem e perguntando o que querem dele, e ainda pede desculpas para o Whis. Mano, essa cena é muito pesada, cara, ver o Goku nesse estado. Nossa. O Dashikan fica muito intrigado sobre o porquê de eles estarem usando o Goku como prisioneiro. Isso porque o poder do Goku tá muito distante do deles. Ele não é de fato uma ameaça, mas então a mulher diz pro Dashikan parar de se fazer de bobo, porque ele sabe muito bem o porquê de eles estarem aprisionando o Goku. Uma parada interessante é que nessa hora essa mulher chama o Dashikan de Kaishi, que com certeza é o nome dele aí em Dragon Ball Kakumei. Vocês se lembram lá da parte 1 da minha análise desse capítulo, que eu tinha dito que o nome desse capítulo era Kaishi Kansei por causa do Daishinkan e dessa mulher? Pois é, aqui é revelado que o nome do Daishinkan é Kaishi, e então o nome dessa mulher deve ser Kansei, né? O Daishinkan pergunta pra eles quais são as suas demandas, e um dos Hakaishins, chamado Magnak, do universo 16, diz que a demanda é a abolição de toda a hierarquia divina e a remoção da neutralidade pela qual o Daishinkan é tão obcecado. Ou seja, o que esses caras querem é basicamente toda a reestruturação da hierarquia divina que nós vimos lá em Dragon Ball Super, provavelmente se referindo principalmente à autoridade absoluta que o Zeno tem. E também eles querem que não seja mais necessário a neutralidade, e aqui ele deve estar se referindo à neutralidade dos anjos, já que normalmente o que é mais abordado em Dragon Ball Super é a tal da coisa de os anjos não poderem se envolver nas tretas. E enquanto esse deus chamado Magnak fala isso, ele dá uma rabada no trono do Daishinkan. Esse cara tem coragem, mano, tem coragem. Mas o Daishinkan permanece calmo e agindo friamente. Depois disso tem uma cena um pouco confusa, onde o Daishinkan parece ouvir questionamentos sobre a hierarquia divina, e é citado até o torneio do poder, onde os deuses e os mortais foram apagados e os anjos não, claramente mostrando um certo privilégio dos anjos nessa hierarquia. O que eu entendi era que o Daishinkan estava ouvindo poderia ser pensamentos dos seus anjos, que podem ou não serem reais, já que quem estava causando isso era um outro deus da destruição chamado Vilspring, do universo 15. Em seguida, um Hakaishin Todogrão lá chamado Dromel, que era do universo 14, se aproxima do Daishinkan e diz pra ele fazer logo isso acontecer. Mas o Daishinkan não se intimida pelo grandão não, ele fica lá lindo e pleno de braços cruzados olhando pra cara dele. E por fim, a Kansei bota o pé no trono do Daishinkan e diz as seguintes palavras: uma guerra entre as deidades em uma escala multiversal está prestes a acontecer. A revolução começa agora. Todo mortal ou não devem escolher individualmente um lado, apenas um vai permanecer. Vamos lutar por um novo mundo com a balança perfeita. Depois que o Kansei diz isso, o Daishinkan, usando uma grande quantidade dos seus poderes, joga sobre ela e sobre todo mundo que tava do lado dela um poder que simplesmente congela geral. Mano, ele congelou uma cacetada de anjos e Hakaishins de uma vez só. O cara é muito foda. A Ku se aproxima do Daishinkan e pergunta o que ele fez, e ele diz que congelou todo mundo ali no espaço-tempo, mas que aquilo não tinha acabado, e que eles tinham que teletransportar todos eles pro universo Zero e congelar lá também. A Ku pergunta se isso não seria prejudicial
prejudicial para a saúde do Daishinkan, mas ele responde meio que com desdém, mas dá pra gente reparar que ele ficou meio zoado depois de ter congelado todo mundo. Então pode ser sim que o Daishinkan saia prejudicado depois de fazer isso e ainda congelar o universo inteiro logo em seguida, cara, isso é loucura, mano. Mas aí o Daishinkan pede para chamar todos os Supremos Senhores Kaiô e também o Kibito, e que os 13 deveriam ser suficientes para teletransportar todos aqueles seres pro universo zero. Ou seja, era tanto poder naquela galera ali que só para teletransportar eles precisavam de 13 Kaioshinhas. Bom, depois disso nós temos uma cena lá na Terra onde a Tite tá bem incomodada pelo Goku não ter chegado ainda. Mas então nós temos uma sequência de cenas onde pessoas por todos os universos olham pro céu. E então um tipo de buraco negro se abre no céu e a voz do Daishinkan fazendo seu anúncio pode ser ouvida por todos. As palavras dele são as seguintes: ouçam todos, eu sou o sumo sacerdote do multiverso e eu venho trazendo ordens diretas daqueles que vos chama. Eu me dirijo a todas as formas de vidas presentes nesse mundo. Um anjo mau se rebelou contra mim e eu o congelei por um período de 2 anos. Uma guerra entre universos vai começar assim que esse tempo acabar. Todos individualmente devem estar preparados e escolher um lado. E esse é o anúncio do Daishinkan. Depois dessas palavras, todo mundo fica impactado e então o Goten questiona pro Vegeta se Goku tava na Terra. O Vegeta diz que não, e então é cortado para uma cena que mostra o Goku congelado lá no universo zero. O Vegeta pede pra Bulma ir atrás do Broly e dos amigos dele. Ele fala que o Broly tem um grande potencial e que ele vai ser muito útil. E ele diz que enquanto isso ele vai levar o Gohan, o Goten e o Trunks pra verem o Whis, com certeza querendo que o anjo treine ele de alguma forma. Depois disso, nós vemos uma cena onde o Piccolo tá meditando numa cachoeira, quando de repente alguém parece chegar ali, e a gente vai descobrir quem que chegou daqui a pouquinho. Depois corta pra uma cena onde a Bulma tá dando uma bronca daquelas no Jaco, porque ela queria que ele fosse buscar ela pra ir lá pro planeta Vampa, aonde o Broly tá. O Jaco disse que estava culpado demais, mas a Bulma surtou lá, mandando ele ir logo e depressa agora. E é claro que ele foi, né? Porque ninguém consegue dizer não pra Bulma. E enquanto a Bulma tá berrando pra caralho lá, o Vegeta tá todo orgulhoso da sua esposa ser braba feito um demônio. O Vegeta deixa a Bulma gritando e sai de casa, mas a Bra, que tá no colo dele, começa a chorar. Coitado, mano, nem a própria filha gosta de ficar com ele. Quando o Vegeta chega lá fora, a Videl se oferece pra ficar com a Bra pra ele. E então ele vai lá se sentar com o Gohan e pergunta o que ele pretende fazer nesses 2 anos: treinar ou estudar. O Gohan fala que pretende fazer as duas coisas, e então o Vegeta diz pra ele que tem uma proposta, que é ir treinar com o Whis. Ele fala que o Goku tá fazendo seu último treinamento com o Whis e que, conhecendo eles iriam amar se o Gohan fosse pra lá também. Ele ainda acrescenta que o Goten e o Trunks já estão dentro. Ah, e só um parênteses aqui, galera, eles até esse momento não sabem que o Goku ficou preso, congelado lá no universo zero, beleza? Mas continuando com a cena, o Gohan fala pro Vegeta que ele já tem uma outra ideia do que fazer, mas aí ele muda de assunto e fala que ele ouviu falar de uma espécie de cápsula hiperbólica do tempo e que podia ser útil se eles usassem. Aqui ele tava falando daquela cápsula ultra veloz que o Hit queria lá no Torneio do Poder, lembram dela? Esse provavelmente é um dos meios mais úteis de se viajar em Dragon Ball, já que essas cápsulas são extremamente rápidas. E aí o Vegeta fala que vai falar com o Whis sobre isso, e depois ele pergunta pro Gohan se ele poderia ir falar com o Kuririn, o Yantia e o Tenshinhan, e pergunta se eles já têm uma ideia do que eles poderiam fazer. O Gohan diz que sim, cara. E na cena seguinte, o Gohan vai lá pra casa do Kuririn e pergunta se ele já sabe do Yantia e do Tenshinhan, e convenientemente os dois estão lá. O Gohan diz pro Kuririn que ele já sabe o tipo de treinamento que eles podem estar fazendo nesses próximos 2 anos, mas o Kuririn já logo dá uma freada nele, dizendo que é melhor ele ir com calma. Resumindo, o Kuririn já tá querendo arregar, e nesse momento o Vegeta entra em contato com o Gohan e ele tá falando com o Whis nessa hora, e dá o papo que o Goku também foi congelado lá no universo zero. E nessa hora todo mundo dá aquela trancada no boca, né? Depois disso o mangá corta novamente lá pra aquela cachoeira onde o Piccolo tá, e nós descobrimos que quem foi lá ver ele foi os 2 Namekuseidins do universo 6, que estão chamando ele pra ir com eles. O Piccolo pergunta se eles realmente acham que isso vai ajudar, e eles dizem que sim, e que cada um vai poder contribuir de alguma forma. O Piccolo então resolve aceitar, mas que antes ele tem que fazer uma coisa que ainda não foi deixado claro no mangá do que é. Mas galera, vai ser foda
demais ver os 3 Namekuseidins mais fortes do multiverso treinando. E mais foda ainda vai ser se esses 3 fizerem a fusão, cara. Gente, se o Piccolo se fundindo com o Neo foi do nível do Sr. Kaiô pro nível da segunda forma do Freeza, e depois se fundindo com o Kami-sama foi capaz de se igualar com a forma imperfeita do céu, imagina o quão pica esse cara ficaria se fundindo com o Saonel e o Pirina, 2 Namekuseidins extremamente poderosos e que já possuem vários e vários Namekuseidins dentro deles. Cara, se isso acontecer, vai ser insano demais. Agora o mangá corta lá pro planeta Vampa, o planeta que o Broly tá junto com a Shilai e o Lemo, aqueles 2 lá do filme. A Bulma chega lá com o Jaco e conversa com ele sobre o que tá acontecendo. E tem um quadro bem engraçado onde a Bulma tá falando com o Broly e a Shilai fica toda enciumadinha lá, cara. Mas enfim, a Bulma conta a treta que tava acontecendo e os 3 achavam que aquela coisa toda do Daishinkan falando era só um sonho, porque quando isso aconteceu no planeta Vampa era noite. E então os 3 estavam dormindo. Mas aí fica uma explicação bem interessante pra gente, porque até mesmo as pessoas que estavam dormindo foram avisadas da treta, só que por sonho. E é legal eles explicarem isso, porque é óbvio que se nem na Terra todo mundo fica acordado o tempo todo, porque dia e noite são diferentes em alguns países, quem dirá nos outros universos, né? Enfim, uma sacada simples, mas bem interessante. E bom, depois dessa conversa aí, o Whis entra em contato com a Bulma e conta que a gente já tá careca de saber, que o Goku tá congelado. Depois disso, a gente volta lá pra Terra, pra casa do Kuririn, aonde o Gohan tá tentando animar o pessoal, dizendo que mesmo sem o Goku, eles têm um grande papel pra desempenhar. E galera, eu quero fazer um comentário sobre esse jeitinho aqui que o Tenshinhan e o Yanti estão sentados no sofá. Repare que tem um espaço sobrando entre eles, mas os dois não só estão juntinhos, mas estão abraçadinhos também. Mano, que parada é essa, cara? Será que essa era a relação secreta que o Yanti tava tendo quando traiu a Bulma, mano? Mistérios, porra. Mas enfim, o Gohan tá dizendo que eles têm que lutar e que ele já pensou em um treinamento pra eles. Só que aí o Kuririn fica com o doce dele dizendo que ele não fez porra nenhuma no torneio do poder e que ele nem sequer conseguiu lutar direito contra os guerreiros que nem eram tão poderosos assim, quanto mais contra os deuses. E é bem verdade isso, né, cara? Se a gente for levar em conta o torneio do poder do mangá, o Kuririn não fez porra nenhuma. Foi uma participação completamente vergonhosa e inútil. E isso vale pro Tenshinhan também. E aí o Mestre Kami concorda, dizendo que ele também queria lutar, mas ele já tá treinando por quase 350 anos e ele não vê ficando muito mais forte do que é agora. Ou seja, ele tá querendo dizer o seguinte: ô seu Lazarento, eu tô há mais de 300 anos treinando nesse caralho aqui e não chego nem perto de você. Como que eu vou ir brigar com os Hakaishins e os Anjos em 2 anos? Tu fumou por acaso, caralho? E o Kuririn continua o que ele tava falando, dizendo que o lugar dele era perto da esposa e da filha. E nesse momento, Gohan dá a seguinte lição de moral: por anos, Goku tem nos protegido e dando a sua vida pelos fracos sem hesitação. Se você quer ficar com a sua gente, faça. Mas meu pai e bilhões de pessoas estão precisando de nossa ajuda. Olha, eu confesso que o discurso do Gohan foi até foda, mas primeiro, o Goku nunca lutou só pra proteger os fracos, cara. Ele lutava pelo bem prazer de lutar, cara. Ele queria lutar porque ele queria dar porrada nos outros. E segundo, o Gohan não pode falar de ninguém, cara, porque por várias vezes ele decidiu se aposentar das lutas e deixar tudo nas costas do pai dele. Enfim, como o discurso foi maneiro, a gente releva essa hipocrisia do Gohan, né? Só que o Kuririn ficou sentido com o discurso do Gohan e fez até uma carinha de quem acabou de soltar um peido alto quando tá cagando na casa do amigo, cara. Olha a carinha dele e vê se não parece, cara. E aí o grande Deus Supremo Yantia manda o papo reto e diz que ele não tem família pra proteger, então ele quer fazer parte disso. E aí o Tenshinhan concorda. E reparem que a mãozinha marota ainda tá ali, galera. Eu acho que daqui a pouquinho a família deles dois vai ser eles dois mesmo, cara, porque, mano, fica de olho, fica de olho. Depois desse discurso do Gohan, a 18 chama o Kuririn pro quartinho pra dar aquela ideiazinha, né? Mas não é isso que vocês estão pensando não, seus safadinhos. Ela diz pra ele que aquilo não se trata da vida deles, que é algo muito maior e que dependente da escolha do Kuririn, ela vai apoiar ele. Ou seja, se ele lutar, ela luta, e se ele ficar, ela fica. Meio estranho a 18 dizendo isso, cara. É muito mais estranho ainda ela se oferecer pra lutar sem querer dinheiro. Mas a cena foi legal, então a gente releva. Mas resumindo, essa cena termina com o Kuririn fazendo aquela cara de peido de novo. Oh, caralho. Depois a gente volta pro Vegeta, aonde ele e o Trunks se despedem da Bra pra partir. E destaque pra fala fofinha do Vegeta, mandando a princesinha dele não se preocupar que o papai dela vai voltar. Ah,
mano, eu vou tentar dublar isso com a voz do Vegeta aqui, pera aí. Não se preocupe, princesa, o papai vai voltar. É, mas não ficou muito bom não, mas tipo, a cena foi bem emocionante de imaginar, tá ligado? Enfim, agora a gente vai lá pra fora onde o Whis tá esperando geral no cubo. E quem vai entrar no cubo pra iniciar a viagem pelo universo é o Vegeta, o Goten, o Trunks, o Gohan, o Yantia, o Tenshinhan e o Kuririn. E sim, o Kuririn decidiu ir depois de ter aquele papo com a 18 lá no quarto. O que será que ela fez pra convencer ele, hein? O que será que aconteceu ali naquele quartinho, hein? Brincadeiras à parte, zoeira, né, mano? Meme. É meme. Ou nem tanto, né? Pode ter acontecido de verdade. O Gohan, o Kuririn, o Yantia, o Tenshinhan, o Goten, o Trunks e o Vegeta estão prestes a viajarem com o Whis naquela cápsula super irada. O Whis pergunta por onde eles vão começar e o Gohan fala que eles vão primeiro ao Universo 9. E o objetivo dele era que o Kuririn, o Yantia e o Tenshinhan conhecessem o Trio do Perigo. Que são aqueles 3 irmãos cachorros que a gente viu lá no Torneio do Poder e no Torneio de Exibição do anime. E nessa hora o Gohan fala uma parada bem polêmica com o Yantia, e eles 3 fariam picadinho do Cell e do Majin Buu. Isso é meio polêmico porque a gente pode ver a diferença da escala de poder de Dragon Ball Super pra Dragon Ball Z. Eu nem diria que essa informação de Dragon Ball Kakumei é incoerente com a obra original, já que realmente a escala de poder tá bem maior. E o Vegeta na forma base de hoje em dia já é muito mais poderoso que o Gotenks em Super Saiyajin 3 que enfrentou o Super Buu lá no passado. Então não é um absurdo pensar que aqueles 3 guerreiros do Universo 9 são mais fortes que o Buu ou o Cell. Mas é bem estranho pensar que os vilões tão aclamados do passado não passariam nem de figurantes de Dragon Ball Super. Enfim, o Yantia desfaz desses 3 dizendo que ele poderia acabar com os 3 sozinho, mas o Tenshinhan fala que é melhor ele não ficar se achando muito não. Mas o Yantia continua falando que eles vão implorar pra ele poupar a vida deles. E enquanto ouvem isso, o Kuririn e o Gohan começam a rir. Galera, na verdade, eles estão rindo de nervoso. Isso porque eles sabem que a Suprema Divindade Yantia pode eliminar todo o multiverso de Dragon Ball Super se ele ficasse puto de verdade. E foi basicamente isso aí, depois todo mundo foi embora da Terra. Mas se você não quer que o grande deus Yantia fique puto com você e vai aí te pegar, é melhor você já deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque já foi dito na obra que o Yantia odeia quem assiste os nossos vídeos e não se inscreve. Então, se você não quer sentir a fúria da divindade suprema da história dos animes, dos mangás, que pode superar até mesmo o incrível Broly, o Jiren e até o Zenô, deixa o like aí e se inscreve agora mesmo, nesse segundo. Se você fizer isso, o deus Yantia vai deixar você em paz. Então, já fez? Então bora continuar. Depois a gente tem uma cena bem rápida onde o Jaco tá levando o Broly, a Bulma, Sheila e o Lemo lá pro planeta Sadala. Isso mesmo, galera, vai ter treinamento de Saiyajins aí. Depois a gente volta lá pra galera da Terra que já tá no Universo 9, tá sobrevoando o planeta do Trio do Perigo. Essa galera cruza o universo como se estivesse cruzando municípios, cara. E enfim, o Kuririn, o Yantia e o Tenshinhan ficam no planeta, enquanto o Gohan e o Whis partem pro próximo destino deles. A cena seguinte corta pro planeta Sadala, e quem chega lá é o Vegeta, que provoca a curiosidade dos Saiyajins por causa do cubo que ele tá usando. E logo em seguida os Saiyajins percebem que ele é um Saiyajin também, e o Vegeta já mete um socão na cara deles, dizendo que ele era o príncipe deles. E aí um cara caolho lá fica putão dizendo que se ele quer briga, é briga que ele vai ter. E aí o Vegeta fala que eles devem ter só uns 1000 de poder de luta e fala que eles são fracos demais. Fica desfazendo dos moleques. 1000 de poder de luta pro Vegeta não é nada, gente. Isso porque é um poder menor do que o poder do Raditz lá de Dragon Ball Z. Eu acho que se o Vegeta simplesmente emanasse um pouquinho mais de Ki, ele já matava esses caras aí, de tão fraco que eles são. O mangá corta de novo e a gente vai lá pro planeta do Bills, onde o Goten e o Trunks estão acabando de chegar com o Whis. O Bills não gosta das visitas e diz que aquilo não era um clubinho de Saiyajins e que ele não queria as crianças por ali. O Goten fica pistola e diz pro Bills que o pai dele poderia estar morto. E o Bills responde o seguinte: o seu pai é a menor das preocupações em uma guerra dessa magnitude. E também, cabeça quente do jeito que ele é, o Goku morreria em um momento ou no outro. Galera, nessa hora o Goten fica mais puta ainda e já vai pra cima do Bills transformado em Super Saiyajin. Mas o Trunks entra na frente dele, mandando ele parar. Mas depois o Bills mostra que ele não dá mole pra moleque não. E já cata o Goten pela cara e joga ele na parede, e o menino fica todo lascado lá dizendo que ainda não acabou. Só que ele tinha razão, cara, não tinha acabado ainda, porque o Bills foi lá no Goten e já meteu a mãozada na cara dele, e pelo que eu entendi da cena, ele só não matou o Goten porque ele desistiu da ideia. Então ele vira pro Whis e fala que ele não quer mais gente no planeta dele e que era pra eles treinarem em outro lugar. O Whis então obedece. E então a gente volta lá pro Kuririn, o Tenshinhan e o Yantia, que estão lá no planeta dos bichos procurando pelo Trio do Perigo. Só que parece que o pessoal do planeta não entende a linguagem deles, então eles meio que são ignorados. Mas me surpreende que o pessoal do planeta não parece ligar muito pra 3 fucking alienígenas bem ali no meio deles.
Parece que esse pessoal tá acostumado a receber visitas de outros planetas, parece ser bem normal por ali. Só que, pra sorte deles, o Bergamo, o Basil e o Lavender acabam vendo ele no meio de toda aquela multidão aí. Isso que é coincidência, viu? Mas o que vai rolar agora a gente vai ver no futuro. E depois o mangá corta de novo, dessa vez pra Sadala. Mano, é um corta-corta danado nesse mangá que eu vou te falar, viu? Mas bem, lá em Sadala o Vegeta desceu o porrejo naqueles Saiyajins lá, fazendo uma pilha de corpos com eles. Parece que esses Saiyajins são da gangue da Caulifa, porque ela chega lá boladona e fica embasbacada ao ver que é o Vegeta. Depois disso a gente vai pro espaço, onde fica sabendo que a turma do Broly acabaram chegando no universo 6 e agora eles estão indo rumo a Sadala. Depois a gente corta lá pro universo 11, onde a gente tem uma cena pra lá de bizarra em que o Belmonte tá prestes a passar sua divindade pro topo. A Margarita diz o seguinte: Lord Belmonte não vai perder os seus poderes destrutivos, porém ele tem sido deus da destruição há 3.002.185 anos, e o poder da imortalidade atribuído aos deuses da destruição dura somente enquanto eles reinam. Depois que a Margarita diz isso aí, o Belmonte questiona com um tom de brincadeira se ele vai viver ou se ele vai morrer, mas ele diz que de qualquer forma ele já durou muitos anos mesmo para sua espécie. Com essa fala do Belmonte, a gente tem duas informações. A primeira é que a espécie dele aparentemente é bastante durável, e a segunda é que provavelmente ele é o primeiro deus da destruição a se aposentar. Isso porque ele não sabe se ele vai morrer ou não depois da passagem da divindade. E se já tivesse tido algo assim antes, ele saberia o que aconteceria. Ou seja, diferente da minha história Dragon Ball Hakai, onde já tinha tido outras gerações de Hakaishinhas, em Dragon Ball Kakumei não é bem assim aparentemente. Continuando com a cena, eles começam a fazer a troca de divindade, e nessa hora eles percebem que alguém tinha acabado de chegar naquele planeta. E o Dispo diz pro Jiren que vai lá ver quem é. A troca termina, e então nós vimos o Belmonte todo chupado e tortado numa cena pra lá de bizarra. E aparentemente ele morreu. Galera, que cena bizarra, mano. Mano, bizarro demais. O mais bizarro ainda é o que vem depois. O Topo fica triste pelo Belmonte, cai de joelhos lá. Só que aí o Dispo chega com o visitante, que era o Gohan, e aí os três meio que conversam ali com o Belmonte morto, ajoelhado lá no fundo, e tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se, o cara tá todo seco e torçado de joelhos, mortinho da Silva lá no fundo, e o Gohan e o Dispo só dão uma olhadinha, se impressionam por, sei lá, 2 segundos, e daí eles já ignoram completamente a existência do Belmonte, e o Gohan fala pro Jiren que ele tem muito a aprender com ele. Mano, essa cena é muito louca. A Caulifla quer ir pra cima do Vegeta, enquanto o Kiabi segura ela, e o Vegeta manda ela parar de ser infantil, e que ele não tem tempo pra essas bobeiras aí, e depois pede a Kale pra levar ele até o rei. A Caulifla finge que se acalmou pro Kiabi soltar ela, e quando ele solta, ela vai direto pra cima do Vegeta, que se transforma em Super Saiyajin e acaba com ela com um golpe só. Muito pica, mano. E ver o Vegeta com essa roupa e com essa transformação me lembra muito dele lá na saga do Majin Buu. Mano, é uma nostalgia do caramba. Só que, galera, eu tenho que admitir que essa facilidade que o Vegeta venceu a Caulifla me incomoda um pouquinho. Será que o Vegeta estando em Super Saiyajin 2 realmente venceria ela tão fácil assim? Sei lá, mano, eu fiquei meio cabreiro com isso aí. Mas vamos seguindo. Depois de nocautear a Caulifla, o Vegeta pede de novo pra ir ver o rei. Aqui eu fico meio putaça lá por ter visto a amiga apanhar, mas vida que segue, né? Ela não quer apanhar também, então ela preferiu ficar quietinha. Depois disso, o capítulo corta para um lugar chamado Planeta Pilar, onde o Hit aparentemente tá realizando um trabalho e o Frost tá observando ele. Aparentemente esse planeta é extremamente quente, já que o Frost descreve ele como sendo quente como o inferno, e os habitantes desse planeta parecem ser essas formigas gigantes aí. Ô bichinho feio, viu? Imagina que barra pro Hit, mano, ter que assassinar formigas gigantes, cara. Parece que a Cris chegou lá no universo 6 também, viu? Ô, caralho, viu? O Frost tá observando o Hit na esperança de ver ele usar uma das suas técnicas assassinas. Mas então ele é surpreendido com o assassino bem nas suas costas. O Hit rende ele e pergunta quem foi que contratou ele. Eu acho que o Hit pensou que o Frost estava lá para assassinar ele a mando de alguém. Mas o Frost falou que ninguém contratou e que ele trabalha para si mesmo, mas que ele de fato estava lá para sua vingança. Vai ter porrada, mano. Será que vai ter porrada, cara? Eu quero porrada, mano. Sei lá, né, mano? O que, cara? Eu acho que nessa luta aí eu apostaria todas as minhas fichas no Hit. Se bem que o Frost é uma contraparte do Freeza. Ou seja, se a gente for deduzir que ele tem a mesma capacidade
de evolução do Freeza que ele andou treinando nesses últimos tempos, ele pode sim estar muito poderoso, como por exemplo com uma forma dourada, quem sabe, né? Mas aí mais pra frente no capítulo a gente vai descobrir o que rolou entre esses dois aí. O mangá volta lá pro planeta Sadala, onde o Vegeta finalmente chega junto do Kiabi, a Kale e da Caulifla lá no Palácio do Rei. Mas uma curiosidade é que esse palácio é subterrâneo, um palácio embaixo do chão. Eu não sei vocês, mas eu achei muito top o designer desse palácio, mano. Na moral, cara, esses caras que criam Dragon Ball Kakumei têm uma criatividade monstra pra criar cenário, cara. E assim que eles chegam lá no palácio, vem uma nave até eles, e então o Kiabi pede pra levar eles até o rei. Quando eles já estão na nave, o piloto pergunta de onde o Vegeta é, e ele responde que veio de outro universo. O cara a princípio leva na zoeira, ele não acredita nisso, mas bastou uma olhada do Vegeta pra ele ver que o bagulho ali era doido, cara. A Caulifla acaba acordando e aí ela já quer partir pra cima do Vegeta de novo, dizendo que ele sequestrou ela. Mas enfim, a confusão rolou solta na nave agora. Um tempinho depois a gente é levado pra um corredor onde tem um cara sendo acompanhado por umas coisas de metal que eu não sei se são robôs ou saiyajins usando trajes robóticos. Só sei que parece muito com aquela armadura robô do Batman, cara. E aí esse cara tá andando com essas coisas aí e um anãozinho chega até ele. Esse anãozinho chama esse cara de Rei Sadala e diz que um estranho vindo de outro universo queria uma audiência. O rei rapidamente concorda, e aí na página seguinte ele diz que irá ver o visitante, e então é mostrada a arte do Rei Sadala. Cara, olha que foda esse designer, mano do céu, tá muito foda. E meu parceiro, se essa arte sinistra do Rei Sadala não te deixar inspirado pra deixar o like nesse vídeo, eu não sei mais o que vai deixar. Então, em homenagem a essa obra de arte, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Pra eu continuar trazendo Dragon Ball Kakumei pra vocês, só basta vocês deixarem esse feedback positivo nesse vídeo pra eu me inspirar. Então, com os likes, as inscrições e os comentários, eu vou saber que vocês estão curtindo o conteúdo e vou continuar trazendo. Faz isso daí pra mim agora então, beleza? Então, continuando. O Rei Sadala vai pro salão, onde ele encontra o Vegeta esperando. E com ele estão a Kale, o Kiabi e a Caulifla, que tá amarrada no sofá. O Vegeta e o Rei Sadala já dão aquela encarada marota um pro outro pra ver quem é o mais macho alfa do lugar. E depois disso, eles apertam as mãos e se apresentam. Que quadro foda, mano! O rei e o príncipe dos Saiyajins se conhecendo, mano, muito foda. Depois disso, o Rei Sadala diz que ouviu que o Vegeta era de outro universo. E então pergunta qual era a história dele. Mas o Vegeta diz que não tem tempo pra perder com histórias, mas aí o Sadala diz que ouvir ou contar histórias nunca é perder tempo. E ele já dá aquela encarada sinistra no Vegeta, só esperando ele discordar. Parece que pro pau cantar ali pouco custa, né? E então o Vegeta decide ceder parcialmente às exigências do rei, só que ao invés de contar a história dele, ele diz que nunca viu um palácio construído num subterrâneo, ou seja, ele inverteu os papéis e vai fazer o Rei Sadala contar a sua própria história e a história do planeta. E agora o Rei Sadala está prestes a contar a história dele e do povo de Sadala lá pro Vegeta. Eu não sei como os Saiyajins são em seu universo, mas aqui nós governamos sobre submissão e violência. De fato, eu era um guerreiro ilustre, dirigido pela minha sede de batalha e de poder. Nós éramos apenas uma raça selvagem. Nossa única essência era batalhar. Estávamos perdendo a nossa cabeça. Lendas antigas do planeta se referiam a nós como macacos com caudas, mas pelo simples fato de nós não usarmos esse poder, nós o perdemos com o tempo. Galera, só pausando a narração do rei aqui pra fazer um comentário bem rápido. Parece que nessa história os Saiyajins do universo 6 também tinham caudas como os do universo 7, mas pelo fato de eles não usarem o poder Ozaru, eles acabaram perdendo as caudas. Foi meio que um traço evolutivo pra eles. Mano, faz muito sentido. Se alguma raça tem alguma coisa no corpo que ela não usa, naturalmente essa informação vai ser passada pelo nosso DNA em forma de memória genética e nós vamos deixando esses traços de lado. E segundo os biólogos e os próprios historiadores, isso foi acontecendo com os animais e até com os próprios humanos com o passar dos tantos milênios de existência que a gente tem. Então tá aparecendo pra mim que os Saiyajins de Sadala foram perdendo as suas caudas durante a evolução da espécie deles, o que é bem diferente dos Saiyajins do universo 7, onde as caudas dos Saiyajins simplesmente pararam de crescer. Então parece que enquanto no universo 7 as caudas desapareceram de uma hora pra outra, no universo 6 isso foi acontecendo com o passar das gerações, o que sinceramente pra mim faz muito mais sentido. Eu não sei não, hein, mas eu acho que depois dessa aula de história, de biologia que eu acabei de dar pra vocês, eu acho que esse vídeo é digno de um like, né não? Viu, gente? Dando um like e se inscrevendo no canal, vocês ganham entretenimento e
informação ao mesmo tempo. Olha que foda. Então dá o like e se inscreve aí, beleza? Mas enfim, foi só um parêntese que eu abri aqui. Bora continuar com a fala do rei Sadala. Abre aspas. As pessoas estavam divididas, então o rei Sadala dessa época provou mais uma vez sua legitimidade, unificando todo o mundo. Mais um parênteses aqui, galera. Pelo que ele tá dizendo aqui, o planeta Sadala vivia sempre em uma guerra interna. Isso porque os Saiyajins eram tão doidões que eles não conseguiam viver em cordialidade. Então existiam várias tribos que brigavam o tempo todo entre si. E esse rei antigo queria unificar o povo, formar um estado único, sacaram? Então vamos continuar. No início, eu era apenas um simples general da sua armada, aderindo aos ideais do rei e ajudando ele. Mas graças à minha lealdade inigualável, eu fui avançando nos ranks e fui reconhecido como a mão direita do rei. Os anos passaram e de campo de batalha a campo de batalha, eu fui vendo meus irmãos de armas morrerem enquanto a minha lealdade ao meu rei crescia mais forte. Eu estava acostumado a ver sangue, deixe a cicatriz no meu rosto ser a minha testemunha. Mas dessa vez foi demais. Galera, agora o flashback do mangá vai mostrar pra gente uma imagem do antigo rei morto e com um cara com a cabeça dele na mão. O atual rei vai contar agora quem é esse cara aí, mas eu não sei se eu vou falar certinho o nome do cara, beleza? Ignore qualquer erro aí. Ele chamou a si mesmo de Girken, o Sangrento. Ele foi o homem que odiou mais o rei do que os seus demônios. O rei o derrotou várias e várias vezes, mas poupar esse homem toda vez foi um erro fatal pra ele. Eu não pude suportar. Então o rei enfrentava esse cara aí e vencia toda hora, mas ele sempre deixava ele viver. Mas parece que o cara foi ficando mais forte e acabou derrotando o rei. Será que esse sujeito aí passou por um Zenkai depois das costas que ele tomou? Quem sabe, né? Continuando com a fala do Sadala então. Noite e dia eu cacei ele, guiado pelo meu ódio, mas para o meu espanto o alívio que eu cobiçava ao matar Giker foi uma ilusão. Enterrar meu punho em seu estômago não preencheu o vazio que eu senti. Quando eu o removi, eu não vi nada além de um vazio de um túnel sem fim. Essa forma que ficou gravada em minha memória deu a forma do Palácio de Sadala. Então olha que doido isso, mano. O cara decidiu criar um palácio em forma de túnel no chão pela imagem que ele teve atravessando o estômago de um cara. Muito louco isso, mas ao mesmo tempo é uma história muito boa. Daí o rei continuou contando que como ele era o homem de mais confiança do rei, ele acabou sendo escolhido para suceder ele. E aí ele continua contando. Até hoje eu não consigo olhar para mim mesmo sem pensar nos meus irmãos perdidos. Quando eu me tornei rei, eu lutei para perpetuar o ideal do nosso rei, para pôr um fim a todas essas guerras infantis e reunir os nossos acampamentos. As tranças que eu tenho, eu as faço toda manhã para me lembrar disso. Um Saiyajin que não defende as suas próprias convicções é um usurpador. E galera, que frase foda, carai. Mas resumindo, a história do cara é essa. Ele era um guerreiro leal do antigo rei. Passaram vapo no antigo rei. Daí ele foi lá e matou o cara, furando o bucho dele. Vendo o bucho dele furado, ele se inspirou para fazer um palácio. Foi proclamado rei. Continuou seguindo os ideais do seu rei. E aparentemente ele unificou os Saiyajins de Sadala, que antes só viviam tretando. Só um resumão aí para recapitular mesmo. Daqui pra frente eu achei os diálogos um pouco confusos. Acontece o seguinte: depois de contar essa história, o rei, já sabendo o que o Vegeta queria lá, tá prestes a negar a participação na guerra. Só que o Vegeta interrompe a fala dele e diz que já entendeu tudo e que o rei tem medo de morrer. Quando ele fala isso, o rei fica claramente puto e todo mundo ali fica tenso. Mas aí de repente o Vegeta muda a postura desafiadora dele para uma postura totalmente respeitosa, onde ele simplesmente se ajoelha perante o rei. E sendo que nesse quadro tem um flashback dele lá na Saga do Céu e na Saga dos Saiyajins, e ele implora pela ajuda do rei e diz que não importa o que eles façam, milhares vão morrer e que um rei que não mantém sua promessa é um usurpador. Mano, eu não entendi muito bem essa sequência de cenas. Tipo, primeiro ele meio que desafia o rei, depois se ajoelha todo respeitoso, cara, sei lá. Mas apesar de ser um pouco sem sentido em questão de roteiro, eles conseguem deixar a cena bastante épica de forma geral. Com todos esses enquadramentos, essas expressões e entre outras coisas, mano. O Dragon Ball Kakumei faz isso muito bem. Às vezes eles fazem umas paradas que, se você ver bem, não tem muito nexo, mas eles deixam tudo visualmente tão maneiro que eles fazem parecer épico mesmo assim. Tipo a cena do Goku segurando no ombro do Whis e ele surtando por causa disso. Não teve sentido nenhum, mas a cena foi tão bem desenhada e enquadrada que foi legal de se ver. Mas continuando com o capítulo, ele corta pra um tal de planeta Nibur, aonde o Frost tá enchendo o
saco do Hit, implorando pra ele ensinar uma técnica assassina, e o Hit nega e manda o Frost parar de ser chato e caçar o rumo dele. Só que o Frost diz que ele achou que eles eram amigos e que o Hit precisa mesmo de um amigo, já que ele tá sempre sozinho o tempo todo. E tem uma hora que o Frost meio que toca na ferida do Hit, dizendo que a impressão que dá é que ele não gosta do seu próprio trabalho ou da sua própria vida. E isso parece incomodar bastante o Hit. Mano, isso é muito profundo, velho. Será que o Hit é mesmo um assassino depressivo? Bora ir reparando nisso ao decorrer dessa história de Dragon Ball Kakumei. Depois corta lá pra nave onde o Broly e a trupe dele estão viajando com a Bulma e o Jaco. E a Bulma pergunta quanto tempo a viagem duraria. E o Jaco fala que 2 dias. E tem até uma cena engraçada onde o Broly oferece pra eles comerem uma perna de uma aranha alienígena. E ele tá até comendo uma perna crua, mano. Esse cara é bem bizarro. Mas ele me faz lembrar os Saiyajins lá no começo de Dragon Ball Z, onde aparece o Nappa e o Vegeta comendo aquele pedaço de alienígena lá, né? É muito Saiyajin isso, comer carne de espécies mortas, crua, né? Mas enfim, faltam 2 dias ainda pro Broly chegar no seu destino, que é Sadala também. Mas bora logo ao que mais interessa nesse capítulo, que é o desfecho da conversa do Vegeta com o rei Sadala. O rei tá lá discutindo com o Vegeta. O Vegeta fala que ele ouviu a mesma coisa que ele, ou seja, tá falando da convocação de guerra do Daishinkan, que foi anunciada a todos os universos. E o Vegeta fala que mesmo se ele agir ou não, a guerra vai chegar até Sadala. E perguntou o que ele ia fazer, se ele ia só balançar uma bandeira branca. No meio do seu discurso, o Vegeta diz a seguinte frase: eu não posso garantir que ninguém vai morrer, mas eu juro que eu vou fazer cada um de vocês, meu povo, dignos de seus nomes. Muito, muito, muito foda esse discurso, gente. Eu fico até emocionado, mano. Mas aí o Vegeta completa dizendo que ele não pode fazer milagre, mas que vai fazer cada um cuidar de si próprio. E diz isso olhando para os mais jovens, especialmente para Caulifla, que eles têm muito potencial. Depois disso, o rei Sadala começa a emanar um Ki muito poderoso em uma sequência de quadros muito maneira. O cara tá muito puto, galera. Só que então a raiva dá lugar à tristeza, e o rei pede para um dos seus soldados reunir as forças especiais de Sadala porque ele tem um anúncio. O Vegeta diz que eles não vão se arrepender, e o rei se vira para ele e fala que ele não vive com arrependimentos. E o capítulo termina com as forças especiais de Sadala reunidas para o anúncio de guerra.